E uma reunião entre a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito e também o Sindicato dos Taxistas deve definir o valor a ser cobrado na tarifa do serviço de taxilotação. Em Teresina, nos próximos dias, esta foi uma forma encontrada para amenizar os efeitos da greve dos motoristas e cobradores do transporte coletivo. A Lalesca Setúbal está ao vivo, traz a Lalesca aqui ao vivo para mim, por favor. Está aqui a Lalesca de novo ao vivo. A Lalesca vai terminar sendo conhecida como a jornalista da greve, porque do transporte coletivo. Todo dia a gente está falando de greve aqui. Ontem a Lalesca mostrou, ou melhor, não mostrou ônibus circulando, não é? Ela escolheu exatamente um ponto extremamente movimentado, aliás, o mais movimentado, Lalesca, que era a Praça da Bandeira ali, é ônibus toda hora, é um ponto em que os ônibus de vários locais de Teresina se encontram, não tinha ônibus nenhum, e agora há essa reunião para definir o valor da tarifa como uma forma de amenizar, de tentar fazer com que a população tenha uma alternativa a esta greve. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a você de casa. É verdade, vou acabar sendo conhecida aí pela repórter da greve dos ônibus. Mas fazer o quê? O que a gente poderia falar, né? A gente está dando a verdade, a informação certa para o público. Mas para solucionar esse problema, como você mesmo falou, está sendo implantado aí mais um sistema, que é o taxilotação. Como é que ele vai funcionar, né? O motorista do táxi, ele vai dizer qual a rota que ele pretende fazer, por exemplo, Centro para Morá. E aí ele vai passar em alguns pontos estratégicos, em paradas de ônibus, oferecendo aquele serviço por um preço bem diferenciado. Mas para falar um pouquinho mais desse assunto, eu estou aqui com o presidente do Sindicato dos Taxistas. Vem aqui pertinho de mim, que aqui acabou de chover, tá acontecendo aqui uma chuva bem forte. Vamos tentar fazer esse ao vivo. Então, explica para mim como é que vai ser o taxilotação e quando é que vai funcionar. Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, os telespectadores da UDIA. Meu, taxilotação é um sistema simples, né, de funcionar. Ele vai funcionar basicamente passando nas paradas de ônibus, nos corredores, né? A gente vai usar os corredores, né, para facilitar também a mobilidade da população. Não há muita diferença do ônibus, evidentemente na quantidade de pessoas transportadas, né? Que o taxilotação vai poder transportar 4 pessoas por vez. Mas na medida que você faz o percurso, desce uma pessoa, tem outra para entrar, ocupa o espaço, entra também, né? E assim sucessivamente. Nós já éramos para ter implantado esse sistema há 6 meses atrás. Foi aprovado na Câmara Municipal um projeto de lei, né, que foi para esse trânsito, para ela regulamentar. Passou esse período para se regulamentar, mas agora estamos com o superintendente em entendimento. A gente vai regularizar tudo dentro da lei, conforme o que diz a lei, e para ficar em caráter definitivo. É bem interessante esse processo, né? Esse projeto, porque assim, o taxilotação vai ser diferente com o que a gente vê hoje. Por exemplo, hoje existe os ligeirinhos, não é? Sim. Os ligeirinhos, eles não estão dentro da lei, dentro da norma. Já vocês vão seguir toda a norma da S-Trans, pagando impostos, sendo legalizados, não é verdade? Sim, sim. Na realidade, tudo que vem do táxi já há legalização. O táxi já é legalizado. Então, esse sistema que vai ser implementado é um sistema a mais, né, para vir beneficiar a população. A gente também quer ressaltar que o taxilotação ele não vem para substituir os ônibus, ele vem para complementar, né, aquilo que os ônibus não conseguem levar, não conseguem conduzir, o taxilotação vai conduzir, certo? Então, tudo dentro da lei. Por que demorou todo esse trâmite, todo esse tempo, para esse trâmite chegar até aqui? Porque a gente quer fazer dentro da legalidade. Aí fica uma pergunta no ar, Douglas. É mais fácil você, o cidadão teresinense, ir num ligeirinho ou ir num táxi que é confiável, que é padronizado, que é legalizado e que a população confia já há 60 anos nessa capital? Ou não tem nenhuma identificação, você não sabe quem está conduzindo e por quem vai ser conduzido? Presidente, mas eu tenho uma pergunta.
como cidadã, né, para fazer para o senhor. Sim. Por exemplo, as pessoas hoje, elas estão gastando muito com Uber, com transporte por aplicativo, né, porque não tem ônibus na cidade e a pessoa precisa ir trabalhar, precisa ir para o médico, precisa resolver alguma coisa e aí acaba pagando bem a mais no transporte por aplicativo, por exemplo, né? Sim. Esse táxi lotação, o valor dele vai ser mais acessível? Estamos para marcar uma reunião que muito provavelmente ainda vai ser hoje, para a gente definir os preços. Vou dar um exemplo, como eu já havia dito, por exemplo, do centro ao Promorá, mais ou menos R$5, né? Aí vai pela distância, mas vamos dizer do centro ao Porto Alegre, entre R$6 e R$7. Isso são exemplos que eu estou dando para você. É claro, quanto mais distante, mais caro vai ser um pouco, né? Claro, porque tem um combustível, tem tudo isso. Isso tem que ser bom para a população e ser bom também para o taxista. Sendo bom para as duas partes, então tá tudo bem. É assim que a gente vê, né? É dessa maneira que a gente vê. A gente está aqui para atender a população, a gente está aqui para atender a prefeitura, a AS Trânsito e para satisfazer aquilo que hoje está vago aí para a população, que é o transporte público. A gente vai solucionar o problema? Não, mas a gente vai ajudar muito na solução do transporte coletivo em Teresina. De quem teve essa maravilhosa ideia? Foi dos taxistas? Sim, na realidade a ideia foi dos taxistas, junto com o vereador Leonardo Eulálio, que por sinal nos ajuda muito, né? A gente levou até ele e ele comprou a briga, ele comprou a ideia. E sempre que nós precisamos do vereador, ele está sempre à disposição para nos acompanhar, aonde às vezes a gente não consegue entrar. Leonardo Eulálio foi quem nos impulsionou a isso, ao táxi lotação. Olha só, então vamos encerrar o nosso ao vivo. Eu quero falar aqui uma coisa bem interessante, né, que eu notei, né? Então é uma estratégia, vamos dizer assim, né? É uma estratégia dada pela população. Sim. Porque o taxista faz parte da população teresinense. Então, é uma solução, olha só, Douglas, é uma solução que a população está dando para facilitar para as pessoas que precisam tanto do transporte e que estão gastando tanto para ir trabalhar, para ir para o médico, para estudar, porque infelizmente aqui na capital não tem ônibus, não tem um transporte coletivo que atenda todo mundo. Agora vem aí o táxi lotação para ajudar aí todo mundo. Muito obrigada pela entrevista. Tenha uma ótima tarde. Douglas, é com você. O que você acha desse projeto aí? A população ajudando a população. Olha só que interessante. Mas aí, Lalesca, é o seguinte, já que não tem solução por parte da prefeitura, a população toma iniciativa, porque a população sente na pele. Agora, o que nas entrevistas que a gente faz aqui, se acompanha, o que é que os representantes do CETUT dizem? Olha, está aparecendo muita alternativa. As pessoas estão usando bicicleta, as pessoas estão fazendo, dividindo o carro de um amigo, o combustível, e isso está esvaziando o transporte coletivo. Esse táxi lotação, quer dizer, pode ser uma solução que termina pegando e a população não para de usar e cada vez vai deixando de lado o ônibus, cada vez usando menos o sistema de transporte. Obrigado pela participação, se cuide aí com a chuva. Obrigado pela participação. Pois não tem, se não tem administração, não tem quem resolva, o que a população faz? Não, vou resolver o problema. Né? Aliás, já estava sendo usado. Vocês não lembram que já, desde aquela primeira greve, que o ônibus parou no meio do trajeto por falta de combustível, aquela confusão, você lembra que já tinha essa história de juntar, né, uma quantidade de pessoas ali e fazer um acordo com um taxista ou com alguém que tinha um carro, e o setor estava reclamando que as pessoas estão fugindo dos ônibus, né? Fugindo do que resta, né, de ônibus aí rodando, porque não tem quase mais ônibus rodando. Mas nós vamos discutir essa questão ainda na política do dia, no quadro Política do Dia, hoje com o retorno do meu amigo Eliezer Rodrigues. Vamos discutir isso, porque isso também repercutiu na Câmara Municipal, repercutiu na classe política, vem repercutindo todos os dias, e eu espero que agora essa avalanche de reclamações, esses movimentos que estão surgindo, não cessem. Continuem, porque é a única voz ouvida pela classe política, é a voz rouca das ruas.